Até assim, se vocês tiverem alguma questão, alguma objeção, a gente não precisa gravar, tá? Então, é que depois a gente disponibiliza isso para quem não pôde assistir. Então, mas se principalmente para o Rodomark, para o Lúcio, que vão atuar diretamente. Aí, se vocês tiverem alguma objeção, vocês me avisam, a gente não precisa. Podemos continuar gravando, Rodomark, tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. Vilmar, obrigado pela ajuda. Com a palavra, por favor. Ok, pessoal, então, retomando, né, bem-vindos novamente aos seminários multidisciplinares online do Observatório de Cooperativas da USP. O objetivo da edição de hoje é apresentar aplicações da Lei de Benford para investigar comportamentos discricionários em cooperativas de crédito. O apresentador será o Ricardo Teodoro, que é pesquisador no Observatório e é mestre em Contabilidade e Controladoria pela FEARP-USP, né, USP Ribeirão. Os debatedores que terão a palavra após a apresentação serão o senhor Lúcio Faria, que é ex-assessor do Banco Central, ex-diretor do Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito, do FGCOP, e especialista em cooperativismo financeiro. E, na sequência, o senhor Rodomark Tavares Meira, que é chefe adjunto de unidade no Banco Central, Departamento de Supervisão de Cooperativas e de Instituições Não Bancárias. Bom, nós temos um período total de 1h30 para as discussões, então nós organizaremos a apresentação em 30 minutos, no máximo, para o Ricardo, e depois mais 20 minutos para o Lúcio e 20 minutos para o Rodomark, para fazer suas considerações e o debate a respeito do tema, e o restante do tempo será aberto para perguntas da plateia virtual. Ok, pessoal? Acho que podemos começar então, né, Ricardo? Fica à vontade. Sim. Eu vou pôr a apresentação aqui, então. Bom dia a todos, primeiro. Vocês estão vendo a apresentação aí? Sim. Perfeito, então. Essa apresentação, na verdade, da pesquisa que eu fiz para minha dissertação de mestrado, que foi na FEA de Ribeirão Preto, na USP, né? Enquanto eu trabalhava como pesquisador também no Observatório de Cooperativas, com o professor Davi. E nessa pesquisa, a gente aplicou a lei de Benford em cooperativas de crédito para tentar ver se ela funciona como uma ferramenta para identificar ações discricionárias em cooperativas de crédito. Ela já foi aplicada em outras áreas, a gente tentou aqui para ver se funciona também. Essa é a agenda da apresentação, vai ser uma apresentação rápida, né? Eu vou falar rapidamente sobre ação discricionária, comportamento oportunista, depois falar um pouco sobre a auditoria, como ela funciona nisso. Vou explicar o que é a lei de Benford, e eu já vou para a metodologia, e depois para os resultados, que é o mais importante aqui. Então, para a gente começar, ações discricionárias e comportamento oportunista, que são os indivíduos, segundo a literatura de economia, eles tendem a agir de forma a maximizar sua utilidade, a trazer o seu melhor bem-estar. No âmbito da firma, a gente tem o agente, o principal, onde a gente seria o gestor da firma e principal, o dono, ou os donos, no caso da cooperativa. E a gente vive um ambiente de assimetria de informação. O principal, o dono, ele não tem total informação sobre o que o gestor está fazendo, sobre as escolhas dele. Então, o gestor, em algumas situações, ele pode agir de forma discricionária, ele pode pôr a vontade dele sobre os resultados, na elaboração dos relatórios, assim, ele que vai, onde ele aloca os recursos. Isso nem sempre ele vai alocar da forma que o proprietário quer, né?
esse gerenciamento de resultados, ele pode ser dentro dos limites legais, ele tem uma margem para isso em algumas contas, e ele também pode extrapolar esses limites, que no caso é fraude, que vai contra a lei, é ilegal. E esse é o objetivo da auditoria, seria reduzir essa simetria de informação. Dentro da firma seria para os proprietários verem o que o gestor está fazendo, as escolhas que ele está fazendo, se isso está alinhado com o perfil do proprietário ou não. E também é uma forma de garantir a legalidade da firma. Se as alocações dos recursos estão dentro da legalidade ou se está infringindo alguma lei. Esse monitoramento de gestor ele pode ser feito pelo conselho fiscal da cooperativa ou ele pode ser por uma auditoria. E aí eu destaquei que esses demonstrativos contábeis revelam essas escolhas. E aí que entra a lei de Benford, como uma forma de a gente identificar para ver se essas escolhas estão acontecendo ou não. Essas escolhas discricionárias, em que nível elas estão. Aplicando a lei de Benford, a gente não vai saber se é só um gerenciamento de resultados ou se realmente é uma fraude. Ele só vai indicar, olha, esses números não estão seguindo um padrão, é bom a gente investigar mais a fundo. Mas, enfim, o que é a lei de Benford, então? A lei de Benford ela é uma lei da natureza que diz que a distribuição dos dígitos em números de um evento natural não segue uma distribuição própria. O dígito 1 e 2, dígito 1 aparece mais que o 2, que aparece mais que o 3, e assim até o 9. O que eu quero dizer como dígito? Se você pegar, por exemplo, a população das cidades brasileiras, o primeiro dígito, e ele linka elas, os números, o primeiro dígito é da esquerda para a direita. E, enfim, isso também é aplicado para os dois primeiros dígitos. No caso, 10 e 20, eles são mais frequentes do que 90 e 99. Essa lei ela tem os requisitos, eles devem descrever valores do mesmo fenômeno, não pode possuir valores mínimos e máximos, e não pode ser comprometidos com uma série, por exemplo, CPF, número de celular, assim. E eles têm que estar também na mesma unidade de medida. A lei de Benford ela já foi aplicada em diversas áreas da ciência, mas aqui no caso de fraude, de contabilidade, ela é muito aplicada em lavagem de dinheiro, superfaturamento de obras públicas, fraude em processo eleitoral, em seleção de possíveis alvos para auditoria, que é o nosso caso aqui, que eu vou mostrar para vocês, e em fraude de relatórios financeiros de empresas e de governos também. As referências para esses artigos estão nos últimos slides, e depois da apresentação a gente vai disponibilizar. Aí quem tiver interessado pode dar uma olhada lá, é bem interessante essas pesquisas. Então, a lei de Benford, como eu disse, aqui é a distribuição dos números. Para o primeiro número, para o primeiro dígito, no caso, dígito 1, ele aparece com mais frequência que o 2, que o 3, até o 9. Ele aparece 30%, o 2 17%, e assim vai diminuindo. Por segundo dígito, aqui no caso, eu peguei um caso real, a população das cidades dos Estados Unidos, e vocês veem que ela segue Benford. Tem umas pontinhas aqui, mas estatisticamente ainda está dentro do aceitável. Nenhum número vai ficar nenhum fenômeno vai ficar perfeito. Sempre vai ter uma variaçãozinha, e por isso a gente faz os testes estatísticos para ver se está dentro do aceitável ou não. Aqui embaixo eu coloquei um exemplo de números, né? 15 mil, o primeiro dígito é o 1, o segundo é o 5, os dois primeiros é o 15. 270, o primeiro dígito é o 2, o segundo é o 7, os dois primeiros é o 27. Não importa a grandeza dos números, é sempre assim.
E, em síntese, o que foge da distribuição natural, que seria Binford, é porque teve alguma alteração humana, ele não é mais natural. Na contabilidade normativa, o que é considerado natural seria um padrão. O padrão, no caso, ele é imposto por uma norma ou regra. As escolhas dos gestores, elas têm que estar dentro desse permitido, do que é permitido pela norma ou pela regra. Algum costume, talvez. Isso pressupõe que a escolha discricionária de gestor que fuja de um padrão ou norma vai afetar a distribuição. Ou seja, se ele fez algo diferente do que está na lei, ele vai ter um destoamento de Binford. Ou se o gerenciamento dele está sendo um pouco diferente do que é praticado pelos outros gestores, ele também vai aparecer ali. Aqui são os testes que são utilizados para ver se está dentro da conformidade de Binford ou se está fora, que é o Q quadrado, o Z, o desvio absoluto da média e o KS. Tem outros testes que são aplicados também, mas o que a gente vê muito mais frequente são esses, são o padrão, assim. E no caso da minha dissertação, eu apliquei o desvio absoluto da média, que ele já dá uma classe certinha do que está dentro e o que está fora de Binford. Ele foi desenvolvido por um pesquisador que trabalha justamente com contabilidade também, Mark Nigrini. Aí agora a gente entra na metodologia do trabalho. O trabalho foi feito em 3 partes, em três análises. Uma a gente pegou um período que a gente chamou de longo, que é de 2006 a 2017. Depois o período curto, que é 2014 a 2017. E depois a gente separou em anos, períodos individuais, 2014, 15, 16 e 17. Por que a gente fez essa separação? Na literatura, a gente vê trabalhos sendo aplicados das 3 formas. Só que eles nunca foram aplicados, assim, as 3 formas no mesmo trabalho. Tem trabalho que aplica em períodos longos, em períodos curtos e anuais. E por que a gente escolheu 2014 a 2017, esse recorte de 4 anos? Porque em 2015 teve a resolução 4434 e 4454, que trata sobre auditorias em cooperativas e sobre gestores em cooperativas também, cooperativas de crédito, no caso. E dessa amostra a gente também só selecionou as singulares. Aqui está a quantidade de observações. E para análise 1 e 2, eles seguiram Binford. Estão dentro do aceitável, estão ok. Mas quando a gente pega a análise individual por ano, a gente já teve uns destoamentos quando se tratava dos 2 primeiros dígitos. As contas que a gente utilizou foi receita operacional, despesa operacional, caixa e o PCLD, provisão para créditos de liquidação duvidosa. Por que essas contas? Porque são contas, a caixa e o PCLD, são contas que permitem julgamento do gestor, são mais subjetivas. A receita e despesa, elas também podem sofrer influência do gestor, através de controle de juros, de spread, por exemplo. E a PCLD ela é bastante usada em pesquisas que buscam gerenciamento de resultados em cooperativas de crédito. As outras contas, elas foram aplicadas lei de Binford em empresas do setor financeiro e do terceiro setor. E o que constitui essa análise? A gente comparou a frequência esperada por Binford com a real, que foi a que a gente teve. Isso para o primeiro e para os 2 primeiros dígitos. E como eu disse, para o período longo e curto, seguiram Binford, mas para o período anual, individual, já tiveram contas que não seguiram Binford, já tiveram cooperativas que não seguiram Binford. Aí eu fiz essa tabela da quantidade de cooperativas que destoavam de Binford por conta e por ano. Aqui a receita operacional, a despesa, o caixa, o PCLD. A gente pode ver que foi diminuindo com o passar do tempo também. Aqui é um exemplo gráfico.
A conta de despesa foi a que mais destoou de 2014 a 2016, tiveram mais cooperativas fora. Em 2017 foi o PCLD. A gente pode ver a linha vermelha, não sei se vocês conseguem ver na tela, se está bem visível, mas tem a linha vermelha, que é o que seria esperado por Benford, e a gente vê que tem vários, eles chamam de spikes, essas colunas que passam de Benford, e algumas abaixo. As que são estudadas são as que passaram do ponto. Por quê? Porque o que está aqui em cima, na verdade, era para estar preenchendo aqui embaixo. Então, a gente vê que em 2014, o número 10 apareceu como os 2 primeiros dígitos, bem mais do que deveria. Para 2015, a gente vê que tem mais pontos ainda para essa conta. Acho que é o dígito 13 aqui, e depois tem outros. Aí, 2016 e 2017, a linha vermelha continua sendo Benford, e aqui as distâncias, que mudou. Aí aqui é o mesmo quadro anterior, mas a gente vê... Opa. Eu coloquei a porcentagem aqui, porque o número de cooperativas singulares, ela também diminuiu de 2014 a 2017. Então, eu coloquei a proporção do lado do número total de cooperativas que destoaram de Benford. E a gente vê que caiu bastante, de 2014 para 2015, depois 2016 caiu de novo, e 2017 voltou um pouquinho, subiu um pouquinho mais, proporcionalmente, apesar dos valores totais caírem. Aí fica o questionamento aqui. O porquê dessa redução? Foi aprendizado? Foi efeito da auditoria? Como eu disse, em 2015 foi aprovada aquelas 2 resoluções, né? Sobre auditorias em cooperativas de crédito e sobre gestores, e que podem estar tendo efeito, né? Eles estão mais preocupados em ser pegos com gerenciamento, ou talvez com uma possível fraude, alguma coisa, ou se tem algum outro fator aí a ser analisado também. Aí aqui eu separei as cooperativas que mais repetiam, em pelo menos 3 anos, porque a cooperativa aparecer ali por 1 ano, pode ser coincidência, mas 3 anos a gente já é coincidência demais, assim, já chama mais atenção. A gente vê que em receita operacional tiveram só 3 cooperativas que repetiam 3 anos, mas em despesa e PCLD foi 6 a menos 3 anos, teve acho que 2 cooperativas que apareceu em 4 anos, 2014, 15, 16 e 17, e PCLD também 6 cooperativas que apareceram em 3 anos. Receita, Caixa e PCLD não tiveram nenhuma que apareceu nos 4. Aí por conta, por ano e por conta. Teve uma cooperativa que apareceu em 3 contas em 2014, em 2015 tiveram 3, em 2016 tiveram 4, que apareceram em 3 contas, em 2017 já não teve nenhuma, que apareceu em pelo menos 3 contas. Tiveram, que apareceram até 2 contas, mas aqui eu considero a menos 3. Por que serviria isso? Se a gente fosse entender se essas cooperativas estão praticando gerenciamento de resultados, ou se está cometendo alguma fraude, e quer analisar o porquê elas estão fazendo isso, como estão fazendo isso, e fosse escolher algumas cooperativas para analisar, ao invés de selecionar uma amostra de todo aquele total, a gente podia começar já por essas cooperativas, que são as que mais indicam, que apareceram em Benford, que são as mais indicadas de que está tendo algo estranho ali. O Benford, ele não é exato, ele não fala, olha, isso aqui está errado, certeza. O que ele fala ele dá um alerta, ele acende uma luz, fala, olha, é melhor investigar isso aqui. Pode ser que não tenha, mas pode ser que tenha também. Se tiver, a gente já acha já. O que eu faria um próximo passo disso? Eu pegaria essas 3 cooperativas que apareceram em receita, por exemplo, e se a gente tivesse acesso, a gente não tem acesso à conta em si, mas se tivesse, a gente poderia pegar essas 3 cooperativas e aplicar Benford dentro da receita delas, uma por uma. E o mesmo para as outras contas também.
O ideal é que siga a Benford, mas como elas já foram pegas aqui, a gente espera que elas não sigam, que elas também destoem. Comentários e conclusões. A lei de Benford ela apresenta diferentes resultados quando aplicada a diferentes períodos de tempo, como a gente viu 2006 a 2017 e 2014 a 2017 agrupados, eles seguiram Benford. Já para períodos individuais não seguiram. O que pode significar isso? Tanto que ela é mais precisa em períodos individuais, ou também que gerenciamento de resultados, por exemplo, quando você gerencia resultado em um período do tempo, você espera que esse resultado retorne ao normal no período seguinte. Então, quando você pega uma janela ampla, você pode estar considerando já o retorno desse resultado, então ele acaba seguindo bem, o resultado vai estar lá de qualquer forma. E nós também demos uma olhada em umas cooperativas que apresentaram problemas recentemente, e algumas delas elas foram sinalizadas por Benford, indicando que elas são potenciais alvos de auditoria, sim. E a apresentação foi rápida. Obrigado pela atenção de vocês. Alguma dúvida, comentário? Esse é meu contato. Depois eu posso disponibilizar minha dissertação também, que está no repositório da USP, para vocês lerem melhor. Ok, Ricardo, muito bem, apresentação bem objetiva e rápida, né? Aí sobra mais tempo para as discussões e para o debate do Lúcio e do Rodomark. Bem interessante a aplicação da lei de Benford. Eu confesso que eu não tinha ainda ouvido falar dessa lei, mas você me passou a dissertação, eu dei uma lida, achei bem interessante, né? E além de ele prover esse diagnóstico, que é interessante, o legal é justamente discutir a utilidade desse diagnóstico, né? E eu acho que aquilo que você colocou por fim ali, nas conclusões, de que cooperativas que apresentaram problemas recentemente estão dentro da amostra de cooperativas sinalizadas por Benford. Então, nesse caso, a técnica pode ser usada para listar potenciais alvos de auditoria. Eu achei bem interessante como um dos principais desdobramentos dos resultados que você conseguiu na tua pesquisa, né? Mas, de qualquer forma, vamos ouvir agora os debatedores. Tá tudo bem essa sequência para vocês? Primeiro o Lúcio, depois o Rodomark? Eu sugeria, viu, uma inversão. Primeiro, bom dia a todos, né? Prazer estar aqui. Um abraço especial aí a vocês e aos meus ex-colegas do Banco Central, viu? Rodomark, Priscila, Spaziani. Eu vou te contar um caso. O Rivelino disse que o técnico mandou marcar o Pelé. Você tá louco? Eu vim aqui para ver o Pelé julgar. Então, eu preferi que desse preferência para o regulador e o Rodomark, não para o preguiça, porque depois vai sobrar pouco para mim. Mas eu acho que era muito importante aí, e depois eu complementaria com as observações que eu tenho. Se você me permite a sugestão. Por mim, tudo bem. É o Rodomark que decide. Sem problema. Sem problema. Bom dia a todos. Bom rever pessoas que eu conheço a longa data, que eu trabalho a longa data, Lúcio, Priscila, Harold, Spaziani, e também o conhecimento das novas pessoas que estou aqui conhecendo por hoje, né? E agradecer a oportunidade que vocês chamaram aqui para a gente conversar sobre a aplicação da lei de Benford num processo de sinalização, vamos colocar dessa maneira, né? Porque, na essência, o que você traz para efeito prático é utilizar a lei de Benford para sinalizar comportamentos. Tá? Quando eu sinalizo comportamentos, como foi descrito, inclusive, na própria apresentação e na dissertação, ela mapeia ali uma situação que pode ser uma fraude, que não é objeto nem do Banco Central, né, mas a gente se depara com, e uma arbitragem regulatória, assim, o que pode e o que não pode ser feito. Então, enquanto ferramenta, e essa aplicação me pareceu muito positiva, quando eu coloco, vocês bem pontuaram, um período específico, né, ou seja, um módulo de ano,
Mas o efeito mais interessante é quando eu olho cada ano individualmente e vejo o comportamento, tá? Eu preciso de um indicador de comportamento da administração. Que o que mais importa em um processo da aplicabilidade, né? Que eu estou falando da aplicabilidade, tá? Da aplicabilidade, ou seja, nesse sistema de alerta, se eu tiver um único evento, ele pode ser uma excepcionalidade facilmente explicável. Se eu tiver um comportamento, como você colocou no último slide, né? Que por 3 anos seguidos você observa, quando analisar aquele ano individualmente, que aquela entidade supervisionada, que no caso aqui é cooperativa, mas pode ser aplicada para financeiras, pode ser aplicada para qualquer instituição que utilize a mesma base de contas do COSIF. Tá? Por reflexo, ele vai ser o mesmo, só vai precisar comparar com seus pares, que é para ter como reflexo de comportamento daquele segmento. Tá? Então, para a gente ver que não é uma excepcionalidade, ou que é uma excepcionalidade, ou que é um padrão de comportamento, de funcionamento do administrador. Então, o administrador, ele reiteradamente arbitra e faz, lá tem um indício, né? Não que ele regularmente, ele tem um indício de que ele, na medida do possível, seja através de uma arbitragem regulatória, tá? Vamos pensar sempre na arbitragem, a fraude seria assim, ele consegue melhorar ali a performance, tá? Mas o que a gente pontua nesse caso? Aí, esta que é uma utilidade que eu vejo bastante oportuna. Um único período, ele vai ter muita excepcionalidade. Quando eu faço 2, 3 anos, né? Se eu voltar alguns anos para trás e trazer como você o fez, aí eu pode indicar um padrão de comportamento daquela administração que foi eleita. Porque em cooperativa também tem uma mudança significativa de administradores, né, do Conselho Fiscal, Conselho de Administração, que acaba tendo reflexo na própria definição de quem serão os diretores que poderiam aí arbitrar ou não, né, realizar o trabalho. Então, acaba reconhecendo algumas coisas que a administração anterior não reconhecia, tá? Mas, enfim, antes que eu me perca, porque aí eu já vou pensando no dia a dia, tá? Então, sobre a aplicação da lei de Benford, como um sinal de alerta, me pareceu muito razoável. E quando eu coloco anos seguidos na mesma cooperativa, observo mais de um evento, mais de uma ocorrência na mesma cooperativa, ela, de fato, tem aí tem como pano de fundo um problema na linha de defesa da cooperativa, que pode vir a ser comprovado quando a gente vai debruçar pelos números e encontra ali algo que não seja exatamente ajustado à melhor técnica contábil, mesmo que o que tenha sido feito seja uma arbitragem. Tá? Ela tem um espectro legal que pode ser feito, mas ele pode melhorar a performance para com os cooperados. Então, quando isso acontece, o que nós entendemos aí, né? Que, de fato, o dono, que é o cooperado, ele não tem, ele fica alijado da informação pura, exatamente, informação crítica da situação daquela cooperativa. E, às vezes, que ocorre, como esse administrador, ele presta conta para muita gente, né? Porque a cooperativa, sendo uma sociedade de pessoas, ela não tem uma vigilância por característica. Quando eu, pessoa física, sou dono de um negócio meu pessoal, né, de uma empresa pequena, média e grande, então eu coloco olhos mais, de maneira mais assertiva, né? Aquela famosa história, né? O olho do dono que engorda o boi, né? Tá? Então, e numa cooperativa isso é mais disperso. Tá? Nesse sentido, que eu acho que a lei de Benford pode ser utilizada, inclusive, na própria
cooperativa individualmente no Conselho Fiscal, tá? No sentido de fortalecer as linhas de defesa. Tá? O aspecto aí de arbitragem regulatória ou de alguma excepcionalidade que vai ter que ser investigada, ela poderia ser aplicada, como bem colocou o Ricardo, nas contas individualmente, tá? E fortalecer, assim, o Conselho Fiscal, Conselho de Administração, a auditoria interna, quando ela existe, ela pode ser um bom sinalizador para a auditoria interna, para a auditoria independente, porque você também precisa impor a responsabilidade para o auditor independente dos atos e fatos que estão ali registrados, tá? E a própria auditoria cooperativa. E óbvio que quando isso acontece, também beneficia o trabalho do Banco Central e do FGCOP. Tá? Então, esse que é o principal ponto, né? É a possibilidade de um red flag onde eu melhoro as linhas de defesa. Tá? O funcionamento principal de buscar a ferramenta é para que a linha de defesa seja chamada responsabilidade. Chame a si a responsabilidade, tá? E tratar aí as excepcionalidades. Tá? O que a gente também observa, que eu acho que é muito interessante, é a redução das primeiras observações de 2014, né, a redução percentual, tem uma redução significativa de 30%, né, que é de 29% para 22%, tem 30%, uns 25%, tá? Mas ainda é um percentual elevado. Mas você pontua que tem a legislação da 443, 454, que tem um tempo aí de amadurecimento. Tá? Esse tempo de amadurecimento depende muito, não só das linhas de defesa, porque uma regulação desta envergadura, né, ela depende, né, dela ser efetivamente assimilada pelas linhas de defesa da cooperativa, tá? Mas também da ação que é amadurecida tanto do regulador Banco Central quanto do garantidor, que é o FGCOP. Tá? Que as técnicas desses dois entes, né, das duas entidades, estão se aprimorando ao longo do tempo, estão incorporando os novos conceitos e, obviamente, utilizando um nível de red flag, um nível de atenção, tá, mais preciso, que a auditoria cooperativa impôs, tá? Inclusive com os padrões agora que estão estabelecidos, métricas, uma padronização de técnica que deve ser feita, deve ser realizada pela entidade credenciada, tá? Bem como a nossa ação de monitoramento, tá? E a ação também do FGCOP, que faz a mesma coisa, tá? Com outro enfoque, mas fundamentalmente tem ali um grau de similaridade, a mesma coisa é um exagero da minha parte, mas tem um grau de similaridade, e que vai, ao longo do tempo, de fato, tratando as excepcionalidades. Tá? Haverá algum momento que não existirá excepcionalidade? Não, porque as excepcionalidades, elas existem no ambiente de normalidade. Ele pode ter uma troca de administrador, ele pode ter uma troca de critério de contabilização, né, que é aceito isso. Tem movimentações que acontecem nas administrações que têm efeito. Então, como ferramenta, eu acho que é muito positivo, tá? Nós acho que entendo que dá para utilizar, e resultado da pesquisa de mestrado, da tese de mestrado, evidencia isso, tá? Mas como bem pontuou o Ricardo, né? Depois de identificado, aí precisa da investigação. Essa investigação é que vai analisar a excepcionalidade, tá? Isto posto, tá? Eu queria também comentar que a arbitragem da provisão de crédito, geralmente é que realmente mais tem impacto, tá? Em termos de impacto total, via de regra, é a provisão de crédito, tá? E BNDU, né? Bens não de uso, que acaba tendo aí algumas singularidades.
mas que você não tratou aqui isoladamente, tá? Essas são as minhas considerações iniciais, tá? Para que a gente tenha um maior espaço para debate, tá? Obrigado. Coloca à disposição de vocês. Muito bom, Rodomark. Obrigado pela ótima avaliação, né, do contexto e uso dessa ferramenta. E eu vou passar a palavra, então, para o Lúcio, e, na sequência, eu abro para os demais participantes para dúvidas e perguntas, né? Ok, Lúcio? Ok. Bom, eu também não conhecia a lei de Benford. Quando eu li o trabalho, eu, inclusive, fiz questão de estender o convite para esse evento às pessoas do cooperativismo que eu conheço, dizendo que seria muito importante a participação das pessoas da área de monitoramento, risco, auditoria interna, pela aplicabilidade da lei. E o próprio FGCOP, né, aqui eu não consigo visualizar todo mundo, seria importante estar aqui. Para mim, foi até uma grata surpresa. Acho que a gente pode falar aqui de algumas evidências empíricas. Como o Rodomark falou, eu esperava que a conta de PCLD, provisionamento, fosse dar mais distorções, né? Porque, como o Rodomark falou, é o que a gente mais vê de problemas nas cooperativas. Eu até gostaria de ver aplicado Benford, a lei de Benford, a cooperativas que não eram filiadas e passaram a ser, ou que deixaram de ser filiadas. Porque uma grande percepção que a gente tem é que quando ela é apertada para provisionamento, ela tende a sair do sistema. E quando ela entra, o nível de provisionamento dela se regulariza, né? Seria um fato interessante da gente ver, porque realmente a conta que geralmente traz mais problemas para as cooperativas. Sobre o resultado, né, assim, sobre as possíveis razões dessa surpresa positiva que eu tive, que estão apontadas aí, né, que o Ricardo trouxe, como profissionalização da gestão, questão da auditoria, se a gente recuar um pouquinho mais no tempo, a gente vai ver algumas coisas também que favoreceram. A própria criação do DESUC, departamento específico, né, para a supervisão das cooperativas, um processo que o Banco Central fez de saneamento das cooperativas e outras instituições aí em torno de 2010, 2012, que deu base à preparação para o início do FGCOP, né, do FGCOP nascer sem problemas. Então, lá para trás já teve uma grande depuração de cooperativas que, na minha visão, tenderiam a mudar esse resultado, né? E realmente, assim, a auditoria, da forma como ela foi estruturada, né, não por si só, mas ela tem um credenciamento do Banco Central, ela tem um acompanhamento do Banco Central, ela pode ser, inclusive, descredenciada. Isso aí trouxe, de fato, uma maior assertividade para a auditoria. Porque no passado a gente via auditoria externa nas cooperativas, né, antes da auditoria interna, da auditoria cooperativa, que a gente falava assim, são auditorias de fundo de quintal, de auditoria lá do compadre, do genro, do presidente da cooperativa, né? Então, não tinha essa qualidade que se tem hoje, a partir da resolução, na auditoria cooperativa. E a profissionalização, sem dúvida, ela trouxe, né, também maior assertividade na aplicação regulamentar das normas, né, as cooperativas, porque nós temos uma simetria de informação muito grande, desde a geração da formação até a aprovação dela na Assembleia, né? Querer muito do corpo de associados que eles se atenham a detalhes contábeis, né, das informações contábeis, para aprovação das contas. Então, o fato de você trazer uma diretoria profissionalizada, pessoas que entendem mais, né, não só do mercado, a parte negocial, mas na parte também regulamentar, com certeza tem impacto aí nesse resultado. Então, eu gostei muito também do Rodomark, né? Hoje eu não estou mais à frente do FGCOP, mas gostei muito do FGCOP, do Rodomark fazer referência ao monitoramento do FGCOP,
e com certeza também ele veio a contribuir para esse resultado, né? Porque o monitoramento foi construído também com técnicos do sistema, né? Ele é aplicado a todas as cooperativas captadoras de depósito, e isso também veio trazer um maior acompanhamento, né, das cooperativas. Então, o que a gente pode dizer, efetivamente, é o seguinte, é que cresceu um olhar sobre as cooperativas, né, a partir dessas resoluções, a partir da criação do FGCOP e a partir da própria atuação do Banco Central. Eu acho que a aplicação da lei é muito adequada, né, dentro dos sistemas, o próprio Banco Central, o próprio FGCOP poderia fazer isso, para detectar esses desvios e aprofundar os fatores, né, os efeitos, as causas, né. Então, para sintetizar, né, eu fiquei satisfeito em conhecer a aplicabilidade da lei. Eu acho que é um instrumento muito bom, essas auditoria e controle, e fiquei muito feliz também com o resultado. E gostaria de ver, né, como é que se daria em cooperativas filiadas, desfiliadas, que eu acho que teria um efeito muito grande se depurasse isso, né, de uma avaliação técnica sobre uma evidência empírica que a gente tem de variação de resultado, principalmente em provisionamento. Eram essas minhas observações. Ok, obrigado, Lúcio. Agora, creio que podemos passar para os demais participantes, para dúvidas, perguntas. Davi, falando aqui, eu tenho, não sei se necessariamente dúvidas, mas eu queria talvez fazer algumas considerações e ouvir, principalmente dos debatedores, sobre as considerações que eu queria fazer em relação eu não sei se desdobramentos do trabalho, mas necessariamente na relação com o trabalho, né? Uma coisa que a gente percebeu com a condição do trabalho, com o resultado, e aí eu acho que tanto o Rodomark e o Lúcio deixaram isso bem legal, no sentido de, olha, a ferramenta tem uma aplicabilidade e tem aí os seus, como mecanismo de sinalização, algo que é muito interessante. Mas aí eu queria ouvir um pouco mais deles, assim, acho que o Rodomark até colocou um pouco a história da troca dos gestores, né, o tempo como atrelado ao tempo que os gestores ficam, e o Lúcio até também colocou nessa lógica que a melhoria do sistema institucional, do processo regulatório mesmo, então, com a criação do DESUC, com a criação da auditoria de cooperativas, do próprio FGCOP, do monitoramento que eles fazem. Nessa lógica, ou considerando esses pontos que vocês levantam, eu queria entender, ou queria ouvi-los mais a respeito, se vocês têm a percepção que o processo de governança estabelecido sobre as cooperativas, no caso, em particular, ali a questão da dualidade dos cargos, ou impedimento da dualidade dos cargos, quando você diz, olha, não vai poder sentar na diretoria quem senta no conselho, né? Para um tipo específico de cooperativas, mas aí eu queria ouvi-los se essa troca não, mas se esse mecanismo institucional também pode ter efeito sobre esses resultados, ou se vocês acham que não, olha, não, o fato da gente ter aprimorado alguma coisa ali sobre a estrutura de governança, talvez não tenha efeito sobre essa gestão mais discricionária.
porque isso também está dentro do escopo do trabalho, né? Embora a gente não tenha controlado isso. Vocês teriam complementos ou adições ou impressões a respeito desse comportamento discricionário e a troca ou ao impedimento de que o pessoal do conselho sente na diretoria? Vocês acham que isso teria algum efeito ou não? Bom, no meu entender, esse é um entendimento pessoal, porque não estamos aqui com os dados propriamente dito, pode até ser que a gente venha utilizar a lei de Benford e analisar como era antes e como ficou depois, inclusive por tipo de se é singular filiada, se é singular independente, né? Então, um trabalho grande aí de aplicabilidade. Mas o que nós temos, pelo menos que eu percebo, né? O Banco Central, ele tem se esforçado muito pelo fortalecimento das linhas de defesa. Esse fortalecimento, ele, obviamente, eu tenho que estabelecer regras e papéis muito claros. Se eu não tiver regras e papéis muito claros, não funciona. Porque quem decide, quem executa, não pode fazer o processo de compliance. Quem delibera, quem trabalha no comercial, não pode fazer a aprovação. Isso é uma espécie de Chinese Wall clássico, né? Porque senão você não tem um mecanismo de fato de controle, você não tem uma segunda avaliação. Então, a separação, esse impedimento, no meu entender, ele é, além de salutar, indispensável para que numa sociedade de pessoas, como é a característica das cooperativas de crédito, as linhas de defesa passem a funcionar. Então, hoje, pela minha observação, tá? Isso não estou trazendo um dado aqui do Banco Central, mas pela minha observação, eu noto que os conselhos fiscais, tá? Estão tomando ciência, tá? Estão tomando da responsabilidade que lhes cabe, tá? E do conselho de administração também, quando existente. Então, essa separação, ela cria um processo de responsabilização muito claro. Nesse processo de responsabilização, as pessoas que estão ocupando aqueles cargos, sejam eles eleitos por um período curto ou não, a partir do momento em que a gente nota um grau, e através das ações, né, como diz, do regulador, do FGCOP e da própria cooperativa, e no caso de um sistema de 2 ou 3 níveis, também da ação da supervisão auxiliar e das políticas dos sistemas, tá? O trabalho, ele vai ser definido, a responsabilidade de cada ente, a clareza do que o Conselho Fiscal tem que fazer, do que o Conselho de Administração tem que fazer e do que a diretoria tem que fazer. Se for a mesma pessoa, essa divisão não existe. Tá? Então, tem que ser pessoas diferentes. Tá? Agora, para manter essa estrutura, você precisa ter um determinado porte, né? Tá? E eu gostaria de agregar mais um ponto. É notório o crescimento acelerado do cooperativismo nos últimos anos. O benefício que o cooperativismo trouxe a vários municípios e pelo crescimento que ele tem no market share do próprio sistema financeiro nacional. Então, enquanto a cooperativa cresce 10%, 15%, o sistema financeiro nacional cresce 4%, 5%, tá? E, obviamente, aonde você começa a ter uma maior expressão, tá? Um maior volume de recursos, né? Não que quem tem pouco volume de recursos não mereça e não deva ter a exata separação e uma maior vigilância, tá? Mas a partir do momento que você tem um maior número de cooperados, maior valor, maior contribuição para aquela comunidade, você precisa ter um sistema
de linhas de defesa que funcionem, as pessoas que estão nessas linhas de defesa precisam funcionar, para ter consciência disso. Porque cada vez mais os valores, as estratégias de futuro que são definidas por essas linhas de defesa, né, quando eu falo aí em defesa, estou falando o Conselho Fiscal para manter justamente o administrador na linha do que o Conselho de Administração definiu. Então, para que as estratégias de curto, médio e longo prazo sejam cumpridas, eu preciso de uma estabilidade da política, uma estabilidade do funcionamento dessas linhas de defesa, de modo que, independente da pessoa que esteja no cargo, ele tenha um grau, né, formal do que ele deve entregar para aquela sociedade de pessoas, tá, que movimentos abruptos decorrentes de personalidades não impactem significativamente, é claro, né? Ao longo do tempo ele acaba colocando, mas vai ter um trabalho de mudar uma política, vai ter um trabalho de mudar a ação do Conselho de Administração, ou da diretoria, ou do próprio Conselho Fiscal, depende de onde está o ente. Então, a separação ela é muito salutar, na minha visão. Obrigado. Bom, Davi, respondendo a sua pergunta, né, concordando com o Rodomark, de fato isso contribuiu, porque é uma linha de defesa, justamente o que o Rodomark falou, uma linha de defesa a mais. O que a gente via muito no passado? O Conselho de Administração composto, por exemplo, de 6 membros, 2 eram só para ficar rodiziando para cumprir a lei, que exige a renovação de 1/3. Né? Esses 2 ficavam rodiziando, e nós tínhamos 4, desses 4, um era presidente, outro secretário e tesoureiro. Então, todo o comando da cooperativa ficava na mão dos 3, com poder muito grande em cima do presidente. Né? Agora, não, você tem efetivamente o conselho como órgão colegiado de decisão e tem a diretoria profissionalizada. Então, isso traz uma linha de defesa, e uma linha de defesa muito capacitada, pelo que o Banco Central exige também dos diretores da cooperativa. Né? E não é só isso, não. No aprimoramento da governança, a partir dos projetos aí de governança que o Banco Central trouxe, antes se tinha muito conselho fiscal por chapa. Né? O presidente chamava lá o conselheiro, vem aqui compor minha chapa. O conselheiro entrava ali por amizade, sem muita consciência, o conselheiro fiscal, sem muita consciência do papel dele. Isso aí mudou. E teve um fator positivo aí, né? Não por maldade, mas por necessidade, que foram processos administrativos que o Banco Central impôs, inclusive a conselheiros fiscais. Então, deu, assim, uma relevância, né, da importância do papel deles e da necessidade de cumprir efetivamente o papel. Então, eu acho assim, o bloco governança como um todo, né, e principalmente essa segregação da estrutura administrativa entre o conselho como órgão colegiado estratégico, uma diretoria executiva profissionalizada, trouxe um bom impacto ao cooperativismo, né, não só no fato de cumprimento aí dos requisitos regulamentares, mas de crescimento, como o Rodomark apontou. Um outro fator foi a livre admissão, sem dúvida, e o crescimento que o cooperativismo tem demonstrado é muito fruto, né, também do efeito dessa profissionalização de gestão. Agora, eu acho que ainda precisa de um fator a mais, que é a capacitação dos conselheiros de administração que ingressarão na cooperativa. Eu acho que nós temos um grupo aí de conselheiros que são muito importantes, que trouxeram a cooperativa desde a fundação até aqui, né? Mas a complexidade operacional da cooperativa, a atuação mais ampla dela, vai exigir cada vez mais uma maior capacitação dos conselheiros que ingressarem, uma capacitação prévia. Eu acho que isso é um fator importante a se considerar também daqui para frente. Tá? Mas, sem dúvida, essa segregação favoreceu muito o estado em que as cooperativas de crédito estão hoje. Me permita mais um complemento, Lúcio, que eu acho que é importante a gente colocar em perspectiva que o cooperativismo, quando a gente fala de cooperativa de crédito, nós pensamos numa unidade. Mas a cooperativa de crédito, ela não é unidade. Ela é homogênea nos princípios cooperativos.
mais é heterogêneo nos modelos de negócio. Então, quando eu falo, inclusive, do processo de governança, ele é muito diferente, a estrutura é a mesma, mas o perfil da pessoa que vai ter que ocupar aquela posição, ela é diferente quando eu falo de uma cooperativa de capital empréstimo, ou quando eu falo de uma de livre admissão. O grau de preparo, né, não de responsabilidade, mas o grau de preparo da pessoa que está ocupando aquela posição, tá, para aquele modelo de negócio, que é um modelo de negócio livre admissão, que é um pouco mais agressivo, né? Ele tem lá os princípios cooperativos, mas ele concorre diretamente. Capital empréstimo não concorre, mas concorre em linhas muito específicas, né? Quando eu falo de uma livre admissão, eu tenho um portfólio de produtos, de prestação de serviços financeiros muito maior, que exige muito mais da diretoria, de um potencial técnico de análise, tem que ser realmente um profissional do sistema financeiro, tá? Exige muito mais do conselho fiscal, porque ele precisa entender dos produtos financeiros que estão sendo oferecidos aos seus cooperados, que estão atendendo a demanda daquele cooperado, tá? E exige muito mais do conselho de administração, que vai traçar as estratégias de curto, médio e longo prazo. E para traçar essa estratégia de curto, médio e longo prazo, aproveitando aí a questão da responsabilidade de cada componente, nós temos o seguinte: se cooperativa planeja crescer, como está na Agenda BC Hashtag, de 10% a 20% ao ano, ela precisa de capital. Como é que ela vai obter o capital dos cooperados? O plano de capital dela, que está na Resolução 4557, é muito diferente. Ele tem que conhecer essas singularidades do cooperado para levar o interesse da cooperativa aonde o cooperado quer e não exclusivamente aonde aqueles administradores querem, tá? Então, essa consideração sobre a homogeneidade dos princípios, mas a heterogeneidade dos modelos, ela também se reflete na atuação de cada pessoa, né, que ocupa um cargo nas diversas linhas de defesa. Exige um preparo diferente, então o perfil ele se altera significativamente. Então, é isso que eu tinha a falar. Obrigado. E agrega-se também, Odomar, que é isso, né, o cenário da Selic baixa. E aquela zona de conforto que a cooperativa tinha, né, para operar, acabou. Hoje a necessidade de eficiência operacional é cada vez maior. E a profissionalização, então, é importante também por esse fator, né? O contexto de mercado de atuação das cooperativas mudou muito com a Selic baixa, né? Então, isso é um fator também que tem que ser considerado. No ano passado, o Banco Central publicou uma comparação no relatório de estabilidade bancária, uma comparação da composição do spread dos bancos privados e de cooperativas, tá? Falta ali a devolução das cobras. Mas, em termos de composição do spread, você vai notar que, por exemplo, cooperativa, e aí envolve uma decisão estratégica do Conselho Fiscal, né? Perdão, do Conselho de Administração, cooperativa tem um componente de custo administrativo maior, tá? Que vai no foco da homogeneidade do princípio cooperativo que atendeu o cooperado. Então, ele acaba tendo uma carga de despesas, né, administrativas maior, até porque, mesmo com a integração nos sistemas de 3 níveis, tá, cada cooperativa ainda tem essa cultura de manter ali seu back-office. Pequeno, mas acaba mantendo, né? E sem contar a própria multiplicidade das estruturas mesmo. Tá? Então, isso acaba refletindo é um reflexo que a linha de defesa, que é o Conselho de Administração, precisa pensar não só na sua cooperativa, mas no cooperativismo como um todo.
nesse sentido, para a gente voltar aqui explicitamente no ponto aí da aplicabilidade da lei de Benford, talvez fosse interessante verificar o comportamento, tá, de quando uma cooperativa ela é incorporada, né, os processos aí que ela vai tendo um processo de incorporação e fortalecimento, que já tem uma evidência que quando isso acontece tem um fortalecimento, mas no primeiro ano, tá, ela vai aparecer na lista das excepcionalidades. Ela vai ser um daqueles ganchos que vai puxar a despesa operacional lá para cima, tá? A despesa administrativa vai subir muito no primeiro ano, porque tem o custo da junção. E só aí eu acho que foram, sei lá, 200, 300 nos últimos 6, 7 anos, né? A gente tinha 1.000 e poucas cooperativas, agora hoje a gente tem 895, tá? Acho que era 1.200, 1.300 cooperativas há uns anos atrás, há 10 anos atrás, tá? Então, esse daí, ele é o que eu pontuei, né? Quando a gente trata aqui da aplicabilidade da lei de Benford. Os pontos fora da reta, eles não necessariamente, no caso do cooperativismo, ele significa isso, a gente tem que dar um estudo na excepcionalidade. Se ela incorporou alguém, ela vai, seguramente, ela vai escapar ali da média. Ela vai ter que escapar. Se não escapou, aí o erro tá, alguma coisa está errada lá. A sua coisa não está registrando. Tem um custo grande, tanto em PLD, em tanto provisão, quanto em custo administrativo, tá? Então, mas eu acho que a proposta da lei de Benford, ela se aplica perfeitamente nesses casos, a gente consegue aí enxergar e tratar as excepcionalidades. Seria bem interessante a gente fazer esse estudo. Eu vou encerrar minha fala agora, senão não vou deixar ninguém falar. Ok, Rodomarco, muito obrigado. Lúcio também. Eu acho que foram observações muito interessantes, inclusive nessa última linha do que o Rodomarco e o Lúcio falou, talvez fosse interessante como sugestão para pesquisas futuras, fazer algum tipo de estudo da relação entre essas ações discricionárias, que podem ser, eventualmente, ser diagnosticadas pela lei de Benford, né, com a eficiência técnica e operacional. Isso seria interessante de avaliar o quanto que isso influencia, né, ainda mais nesse momento em que as cooperativas, por conta do novo cenário, né, elas têm que privilegiar mais essa eficiência e não podem mais, né, se aproveitar daquele cenário anterior de Selic alta e altos spreads, né, na intermediação e assim por diante. Mas, além disso, mais alguém tem algo a colocar? Mais alguma dúvida ou comentário? Vou pedir a palavra, então, já que as pessoas estão pensando aí. Quando você falou aí de estudos futuros, tá? Quando a gente está observando um desenvolvimento significativo realmente do cooperativismo, tá? Esse desenvolvimento, esse crescimento de market share não vem do nada. Tá? Ele vem, como diz o Lúcio, e também não vem só do regulador, não vem só do FGCOP, não vem só do sistema. É um conjunto de ações que foram coordenadas e acontecendo ao longo do tempo, que estão levando a uma situação de aceleração da participação e da eficiência e a eficácia do cooperativismo enquanto prestador de serviços ao seu cooperado. E nesse ponto, uma proposta, talvez uma sugestão aí de estudo futuro, seria justamente os ganhos de eficiência e eficácia decorrentes dos processos de incorporação que aconteceram nos últimos anos. Aí tem bastante material de pesquisa, a gente já fez alguns levantamentos do Banco Central, mas a academia ainda não se debruçou sobre esse tema. Né? Então, o que a gente, uma observação aqui empírica, né? não vou falar de memória, né? O que a gente observa? Realmente, após aquele momento de incorporação, que pode ser pelo amor ou pela dor, né? No qual
pelo amor, indica o quê? Um processo de maturidade das linhas de defesa, do Conselho Fiscal, do Conselho de Administração e da própria diretoria da cooperativa que vai ser incorporada, tá? No sentido de preservar o interesse dos seus cooperados. E pela dor é quando realmente essa administração, ela não aceita o processo de incorporação. Talvez pudesse ser estudado o que aconteceu antes para ela chegar naquela situação, tá? Que aí poderia ser feito, e os efeitos que acontecem na vida do cooperado, tá? Porque, de fato, ela se desenvolve na sequência, assim, batendo o olho, ela desenvolve, cresce muito nos anos subsequentes, tá? A incorporadora, né? Cresce em termos de possibilidade de crédito, em prestação de serviços, em receitas, então não é só um tamanho, não é a soma de 1 mais 1, é a soma de 1 mais 1 que dá 3. Tá? Então, isso seria importante, e nessa linha, não só os números, né? Mas também a qualidade da gestão da incorporadora e da que foi incorporada. Porque eu acho que dá para traçar um paralelo muito interessante, que são expressos pelos números, obviamente, né? Os números acabam colocando, eu acho que isso é uma linha de pesquisa que pode ser bastante importante, né? Eu sugiro aí para vocês. Ok, pessoal. Acho que o Bruno está pedindo uma palavra. Isso, o Bruno quer falar alguma coisa? Eu só queria dizer, eu estava até conversando com o Davi, mas esse tópico das incorporações é meu tema de doutorado. E, por exemplo, nessa questão de desempenho da gestão e tudo mais, nós já identificamos que boa parte das incorporadas não tinham um desempenho tão diferente assim da incorporadora. Então, a gente está buscando outros fatores para ter explicado, por exemplo, o fator político, né, ali dentro de um sistema, né, porque geralmente ocorre tudo dentro de sistema. E outra pesquisa que também a gente está para continuar na realidade, porque ela já começou com o antigo orientado do Davi, né, na graduação, e eu vou pegar ela para continuar agora no começo do ano, essa questão da eficiência mesmo, estimar um DEA e testar. É simples nesse caso, testar antes e depois, incorporadas, incorporadoras, antes e depois, né, no caso da incorporada só antes, e ver os efeitos na eficiência da cooperativa. Então, em breve deve ter alguns trabalhos nesse sentido, saindo lá do observatório. Mas é só isso mesmo. Excelente, nós temos muito interesse nesse tema, tá? Ele mostra, tá, o realinhamento, né? A gente tem os casos, o Lúcio também pode falar bastante sobre isso, né? De quanto pela dor é muito difícil. Aí, até a própria eficiência, ela sai... os números demoram a ser positivos. Quando é um processo mais de amadurecimento, né, que leva a um fortalecimento, o ganho é muito mais rápido, muito mais eficiente. Rapidamente a gente observa isso, né? Tem uns grupos grandes aí de cooperativas que fizeram nos últimos 3 anos essa incorporação dentro do sistema de maneira a organizar, porque ele não era viável, né? Então, o processo em que se chega a uma incorporação, ela é diferente, né? Então, o resultado ele pode ser muito próximo, mas o processo ele é um pouco diferente. Mas, enfim, a gente tem muito interesse, tá? Quando tiver o trabalho, vocês, por favor, a gente gostaria de... Se vocês puderem compartilhar, eu agradeço. Em relação... Eu até isso, que tem, por enquanto, só alguns resultados bem primários, descrições, por exemplo, o processo de incorporação começou a ficar mais frequente e alguns anos depois a livre admissão. E por quê? A gente identificou que as incorporadoras já tinham se expandido, muito possivelmente por causa da livre admissão. Enquanto as incorporadas não. Você vai comparar tamanho, não é nem tamanho, dispersão, vamos dizer assim. Elas têm já tinham mais agências e já estavam em mais municípios. Elas incorporam cooperativas que estavam em um município com uma agência. Enquanto isso, mas coisas nesse sentido, por enquanto. Mas vai demorar um pouco para sair o resultado da tese, mas esse da eficiência, no que vem, a gente já tem o resultado. Em relação à incorporação, seria muito interessante
Nessa linha que o Rodomar falou, né, tentar evidenciar isso de fato. Aquelas incorporações que foram feitas com a incorporadora, com a incorporada ainda num bom estágio, né, de situação econômico-financeira, e aquelas bem deterioradas. Porque, regra geral, que se vê na incorporação, infelizmente, é isso. A cooperativa fica tentando lá pedalar a situação dela, vai começando a aumentar perdas, começa a comer fundo de reserva, aí na hora que começa a chegar no capital, né, quase que zerando PL, lá com risco de zerar PL, é que a cooperativa se dá por convencida, entre aspas, a fazer incorporação. Então, isso desfavorece muito o reflexo econômico-financeiro no resultado, né? Quando aquelas cooperativas têm uma visão mais antecipada de necessidade e visualizam isso antes, o resultado, com certeza, efetivamente, o reflexo, efetivamente, é muito melhor, né? Ok. Até no tópico do trabalho do Ricardo, nessa questão do fundo de reserva para uma incorporação, se de repente o gestor da incorporadora pode estar gerenciando sobras para aumentar o fundo de reserva e absorver possíveis dívidas da incorporada, uma coisa que vem pensando aqui agora há pouco. Mas só jogando aqui esse tópico também. Daria para pensar em fazer um estudo paralelo, junto à lei de Benford, para avaliar as descontinuidades das distribuições, frequências de sobras e perdas, né, que é o que normalmente se faz para avaliar possíveis gerenciamentos de resultados. Mas tanto os gerenciamentos quanto as ações discricionárias, seria interessante conseguir avaliar qual que é o real impacto na eficiência da cooperativa, né, além das outras questões, como as incorporações e outros elementos, né. Mas, além disso, mais alguém tem alguma dúvida? Algum comentário? Enquanto ainda estou quase igual ao Rodomark ali, enquanto tem espaço, eu queria também fazer perguntas. Como a gente tem entre os participantes pessoas que são do sistema, né, que faz ali uma parte de acompanhamento, de monitoramento das cooperativas, eu queria talvez, se eles quiserem, obviamente, se manifestar, dentro desse processo de monitoramento das cooperativas, aí, as de crédito em particular, que é o foco aqui, se isso tem sido, não necessariamente a lei de Benford, não é a técnica em si, mas como isso tem sido tratado dentro do próprio sistema, na questão desse monitoramento, desses comportamentos, ou de todas essas questões que a gente acabou abordando hoje, se isso tem sido motivos de quer dizer, se isso é uma questão que tem sido tratada dentro do sistema mesmo, né? Porque, no fundo, tem o FGCOP, tem o Banco Central, tem as centrais, que acabam sempre fazendo isso, mas o próprio sistema, se o sistema também que atua com o monitoramento das cooperativas, como que eles têm tratado essa questão dentro do próprio sistema. Se alguém quiser falar, fique à vontade, né? Uma pergunta que eu vou dar uma resposta, não assim, de cada sistema, né? Mas é um processo de amadurecimento, tá? Então, toda regulação, ela saiu aí por conta de uma necessidade. Então, nós aperfeiçoamos o comando regulatório, né? O Banco Central aperfeiçoou o comando regulatório diante da necessidade de levar aquele segmento, no caso, as cooperativas de crédito, de uma situação A para uma situação B, uma situação de melhoria. Tá? Bom, obviamente, quando agora, no momento, nós estamos falando de aprimoramento e fortalecimento das linhas de defesa, tá? Ela não ocorre do dia para a noite. E, principalmente no cooperativismo, onde nós temos processos eleitorais, onde tem algumas cooperativas que são muito personalísticas, né? Aquele grupo, aquela liderança ali é muito personalística, tá? Por isso é que a própria regulação e as ações
dos diversas linhas de defesa, que o FGCOP tem uma grande participação, o Banco Central é uma defesa que está ali prevista, temos ali no caso de sistemas de 2 e 3 níveis, né, a previsão auxiliar, que tem lá um papel a cumprir, tá? Está evoluindo e amadurecendo. Agora, por exemplo, em 2020, tá? A gente começou em 2019, nós estamos, o DESUC, né, está fazendo todas as cooperativas de 2 ou 3 níveis, mesmo as S5, porque isso é uma obrigação da supervisão auxiliar, né, entender e compreender o modelo de negócio das suas cooperativas filiadas, tanto as S4 quanto as S5. Então, é esperado que uma supervisão auxiliar, ou seja, a cooperativa central, tenha uma clareza do negócio da sua cooperativa afiliada, que ela é diferente, ela não é igual, ela tem padrões comuns. Então, ele vai olhar ali o plano de capital, faça as perspectivas de crescimento, a qualidade da gestão, tá? A declaração de apetite a risco, para onde que elas vão, cada cooperativa singular independente, né? Independentemente, né? Então, tanto S4 quanto S5. E os testes de estresse. Por exemplo, foi requisitado agora, no início do ano, um teste de estresse com taxa de juros, para saber o que vai acontecer com a carteira. Isso antes da Covid. Tá? Nós já recebemos resultados, estamos trabalhando neles, né? Mas todos esses movimentos, né, é para a implementação de um comando regulatório que foi feito, a 4557 a 4606, tá? Que vai levar a um processo de amadurecimento. Então, nós precisamos fazer o quê? O primeiro passo é que as linhas de defesa sejam conscientes das suas obrigações de gestão, não para cumprir o regulador, mas para fazer o seu processo de reflexão na condução das estratégias da manutenção e a viabilidade daquela cooperativa. Em sistemas de 2 ou 3 níveis, muito do trabalho é feito pela central, tá? Que é onde a gente está atuando hoje para ter como consequência um amadurecimento tanto da gestão das singulares, quanto da própria central. Isso vai levar ao fortalecimento, e à medida do tempo em que esse processo de amadurecimento ele acontece, cada vez mais será dispensável a ação do regulador. Tá? Então, alguns sistemas de 2 e 3 níveis, eles já estão caminhando aceleradamente para um processo de amadurecimento e de desenvolvimento e fortalecimento das suas linhas de despesas, que vai cada vez exigindo menos esforço no sentido de conscientização, de supervisão e, obviamente, de um processo sancionador ali naquele sistema, naquele conjunto de cooperativas. Então, não sei se me fiz claro, então, mas, por favor, sim, estou aqui disponível ainda. Bom, Davi, um comentário a respeito disso, né? Eu acho que, assim, que todo o arcabouço hoje de supervisão, né, de regulação do cooperativismo brasileiro é muito reconhecido. Eu falo que dificilmente se tem um outro país, né, principalmente aqui na América Latina, que tenha esse arcabouço regulamentar que o cooperativismo de crédito brasileiro tem, e que até os outros ramos do cooperativismo carecem disso, né? Então, as áreas de monitoramento, as áreas de supervisão, auditoria interna, risco dos sistemas, elas funcionam bem. Claro que os sistemas são diferentes, né, entre si. O grande problema está na consequência, né? Porque aí entra isso que foi mencionado pelo Rodomark, né, do poder pessoal dentro das cooperativas. Ainda temos cooperativas com presidente, dono, entre aspas, né? Então, por mais que o monitoramento seja efetivo, indique a necessidade das cooperativas ser incorporada, cai naquilo que eu mencionei antes,
de que o presidente fica tentando segurar a cooperativa para não perdê-la, para não perder o seu status e tudo mais. E a cooperativa vai se deteriorando. Então, nós precisamos, né, a Lei Complementar 130 está aí com a proposta de alteração, e lá tem uma ação de poder central de afastar esses administradores para que a cooperativa, então, possa ser resolvida, né? Então, sintetizando, na minha visão, o monitoramento dos sistemas, né, do FGCOP, como o Rodomar reconheceu, tem funcionado bem, tem tido uma integração, né, boa com sistemas, no compartilhamento dessas informações, do Banco Central, inquestionavelmente, dos sistemas também, mas esbarra, muitas vezes, na dificuldade de você efetivar ações que são apontadas pelo monitoramento, muito por questões políticas, né, relativas ao poder que o presidente da cooperativa detém. Lúcio, eu queria só complementar, chamar a atenção para um fato. Não obstante a gente ter feito esses comentários aí, né, agora, das dificuldades, eu gostaria de frisar que, por exemplo, o próprio Davi colocou aqui no chat, que 374 cooperativas foram incorporadas entre 2008 e 2017. O que isso significa? Né? Que o próprio Sistema Nacional de Crédito Cooperativo resolveu o problema de 374 cooperativas. Quase um terço das cooperativas. Se eu tenho hoje 890 e foram quase 400, né? Então, ali, quase um terço, né? Então, o próprio sistema também encontra sua solução. O Sistema Nacional de Crédito Cooperativo, ele é vivo, né? É uma entidade realmente de pessoas, vivo não no sentido de certeza, mas é orgânico, né? Ele também está se resolvendo com a ajuda dos advogados de defesa, mas tem muita coisa sendo feita certa também, tá? Muita coisa sendo feita certa, sempre há pontos de melhoria, mas os resultados, tá? Só esse processo de incorporação, ele indica que o próprio sistema, diante de um problema, seja provocado por A ou B ou C, ele encontra uma solução na maioria dos casos. O número de cooperativas liquidadas está reduzido a cada ano. Tá? É esse o comentário. Obrigado. Sem dúvida, Rodomar, que agora nós vamos ter uma amostra da efetividade das incorporações futuras, depois dessa alteração da lei complementar. Não necessitar de recurso do FGCOP para incorporação. Claro que o FGCOP, a função primordial dele é cobertura de depósitos, né, mas tem essa função também de resolução, de assistência financeira para propiciar incorporações, mas a efetividade da incorporação vai ser demonstrada nisso. Você fazer antes de necessitar de recurso para favorecer a incorporação. Essa visão antecipada de solução de uma cooperativa que ainda está em boas condições de ser incorporada. Acho que vai ser uma boa medida futura da efetividade dessas incorporações. Mas como você falou, tem acontecido, reduziu basicamente, o Almada usa uma expressão, né, que o ecossistema cooperativista se protege, isso tem acontecido. Ao longo dos anos, independente de assistência financeira, várias incorporações foram feitas, e fundamental, a mostra de tudo isso é o crescimento que o sistema tem tido ano a ano, né? Tem crescido em percentual superior aos bancos e aumentaram o seu market share. Isso é prova de que as coisas boas, as coisas favoráveis, as ações positivas, elas acontecem no cooperativismo com maior intensidade do que as exceções que a gente está tratando aqui, mas que são importantes serem apontadas para serem resolvidas. Ok. Alguém tem mais algum comentário? Senão, acho que o nosso horário também já está... Sim? A todos, aqui é a Priscila, eu sou do Banco Central, trabalho com o Rodomar. É uma perguntinha bem rápida para o Ricardo. Ele colocou na dissertação dele que uma das
dificuldade, digamos assim, né, uma das limitações, é que as contas que são abertas, né, de receita, elas são muito limitadas, né, são contas mais gerais. Aí eu queria saber se vocês têm ideia de alguma conta que seja mais interessante se aplicar a lei de Barenford, se a gente fosse aplicar de uma maneira mais, com os dados mais abertos. Eu acho que o PCLD, como comentado, essa conta nova também, o bens de não uso próprio, acho que seria interessante também a gente aplicar. Se a gente tivesse a abertura mesmo, a própria conta de receita também, se é aplicar dentro da cooperativa, você fala. Em nível individual, assim, se tivesse abertura, seria bem interessante essas contas, né? Perfeito, as contas de receita, então, né, abertura da receita. Obrigada. Priscila, meu nome é Davi, eu trabalhei um pouco, eu trabalhei junto com o Ricardo nessa dissertação, mas eu acho que dentro das conversas aqui, uma conta que aparentemente fica interessante também de vocês olharem, nem estou dizendo de liberar o acesso a isso, mas eu acho que internamente vocês têm condição de olhar essas contas, é uma parte que trata bastante da questão da remuneração da própria diretoria, que a gente sabe que tem uma conta específica que pode mostrar gastos, o custo administrativo até foi colocado, mas se vocês começarem a olhar um pouco mais sobre isso, e ainda, aí eu estou usando quase que um inside information, do acompanhamento, por exemplo, dos níveis de risco das operações, aquelas classificações que a gente faz sobre os níveis de risco das operações, que elas aparentemente começam com um processo, com alguns valores durante o ano, e quando vai chegando perto do fechamento do ano, e se vai ter muita sobra ali, alguns gestores podem fazer uma reclassificação para diminuir o processo de distribuição, ou quanto de sobras eles levariam para a Assembleia. Então, acho que essas contas são contas interessantes que a gente sabe que tem uma direta, mas isso eu estou te falando agora inside, bem assim, de pessoas que a gente conversou, ouviu, enfim. Então, me parece que elas também são contas que não necessariamente vão entrar na linha de gerenciamento, mas mostra esse efeito discricionário da linha de frente, ou não sei exatamente se da linha de frente, mas que seria de interesse até da própria linha de frente, de olhar um pouco melhor para essas coisas. Tá? Era para responder um pouco da sua pergunta. Perfeito, Davi, agradeço, anotei aqui, anotei também a dica do Ricardo, vou levar isso aqui depois para uma reunião com o Rodomark. Ótimo, pessoal. Nosso horário já deu, né, o que estava previsto, até às 12 horas. A discussão foi muito boa. Gostaria de agradecer imensamente as participações dos nossos debatedores, o Rodomark e o Lúcio, e ao Ricardo, obviamente, pela apresentação do trabalho, e os demais participantes com as suas considerações. Tenham todos um bom final de semana, um bom feriado, né, se cuidem, e espero encontrá-los em outros eventos futuros. Obrigado a todos aí, parabéns pelo evento, parabéns ao Ricardo aí pelo trabalho, é um prazer estar com vocês, obrigado aí pelo convite. Parabéns a todos, bom fim de semana, até logo. Obrigado, parabéns a todos também. Acho que o evento só mostra a importância da academia se aproximar dos negócios, né? Acho que é isso que a gente tem tentado fazer bastante, né, Vilmar? Na linha de que os comentários que a gente teve hoje aqui, eles só acrescentam na qualidade das pesquisas que a gente desenvolve. Essa aproximação é fundamental. Obrigado da minha parte também. Um bom final de semana a todos. Até breve. Até breve. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Até mais.